17. Jeremias 17. É onde Deus vai falar profundamente conosco neste momento. Jeremias 17. Vamos ler aí o versículo 7. Diz o seguinte: Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Glórias a Deus. Quando depositamos a nossa confiança em Deus, independentemente de qual seja o tempo, ficaremos de pé. Guarde isso aí no seu coração. Quando depositamos a nossa confiança em Deus, independentemente de qual seja o tempo, ficaremos de pé. O nosso maior problema, sabe qual é? É a autoconfiança. Muitas das vezes nos achamos capazes, além do que somos. Além do que somos, não podemos, é claro, viver uma baixa autoestima e nem podemos nos achar demais. Cada um de nós tem o seu valor, cada um de nós tem as suas qualidades, como também tem os seus defeitos. Como também, se você voltar aí um pouco essa leitura que a gente fez, Jeremias 17, se você voltar lá um pouco, você vai ver Deus fazendo um alerta. Porque, na verdade, essa leitura que a gente fez, ela começa com um alerta. Olha lá, o versículo 5 e o versículo 6. Versículo 5 e versículo 6 de Jeremias 17. Eu vou ler aqui na versão nova versão transformadora. Ela diz o seguinte: Assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Ou seja, ele não está contra Deus, não está contra termos bons amigos. Ele não está dizendo que não podemos ter amigos, pessoas nas quais confiamos, nas quais vamos até elas pedindo ajuda, muitas das vezes conselho. Só que o nosso problema é que nós preferimos falar com alguém, com um amigo em primeiro lugar, do que antes irmos até a Deus. Muitas das vezes temos feito das pessoas mais amigas nossas do que o próprio Senhor Jesus. E o mais interessante ainda, meus irmãos, é que Jesus quer ser o nosso amigo. Ele nos chamou de amigos. E ainda deixou claro que Ele, quem nos escolheu para sermos amigos dele. É interessante isso, né? Veja lá, vamos ver ali, João 15. Abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Como eu falei ontem aqui num vídeo que a gente postou falando sobre esses escândalos, né? Que a gente tem vivido aí no meio cristão. Tudo que você for ouvir a respeito da palavra do Senhor, acompanhe em sua Bíblia. Então vamos lá, João 15, versículo 13, diz o seguinte. João, capítulo 15, versículo 13. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo
de escravos, pois o Senhor não faz confidências. Olha só que interessante, o que ele está dizendo? O Senhor não conta segredos, o Senhor não compartilha as suas, vamos dizer assim, né? As suas intimidades, os seus segredos, aquilo que é mais íntimo, a seus escravos. Agora, vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Aí ele deixa claro: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Agora aqui uma coisa interessante: frutos. Jesus te escolheu. Jesus me escolheu. E eu não estou entrando aqui na questão de predestinação. Não, eu estou entrando na questão de que todos estavam destituídos, todos estavam longe de Deus. E Deus foi lá e nos amou primeiro. Olha lá, 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4. Vamos lá, vai acompanhando aí. 1 João, capítulo 4, versículo 10, diz o seguinte: é nisto que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus. Ou seja, a pastora Glaucia não amou a Deus, o pastor Henrique não amou a Deus quando não era pastor, quando não era nem servo do Senhor. Quando a gente estava lá no mundo, vamos dizer assim, ninguém amou a Deus. Quem é que falou: não, calma aí, eu vou decidir amar a Deus? Ninguém. Quem é que queria amar a Deus? Não, nós não queríamos amar a Deus, nós queríamos permanecer nas obras da carne, porque as obras da carne são boas. Se não fossem boas, não era necessário o sacrifício de Jesus na cruz para perdão de nossos pecados. Então a gente queria ficar lá na carne. Ninguém amou a Deus antes dele nos amar. Foi ele que nos amou primeiro. Deus. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Ele nos amou. Ele nos amou. Só que Ele nos amou para darmos frutos. Para darmos frutos. E são frutos duradouros, frutos que duram, frutos que permanecem. E como produzir frutos que permanecem em tempos difíceis, como nós estamos vivendo hoje? Só é possível produzir frutos que são duradouros confiando no Senhor. Aí a gente volta para Jeremias 17, versículos 7 e 8. Não dá para produzir fruto confiando na força humana. Não dá para permanecer de pé confiando no que o homem pode nos oferecer. Não dá para produzir frutos confiando na inteligência, na sabedoria do homem. Mas a gente só consegue permanecer de pé confiando em Deus e depositando nele a nossa confiança. E eu acho tão lindo porque você que está aí assistindo o culto pelo nosso canal no YouTube, ouvindo pela rádio, Deus te escolheu, te amou primeiro para se tornar seu amigo. E aí ele diz: Pastor Henrique,
Henrique, meu filho, você é meu amigo. E eu estou contando contigo para que você dê frutos. E o mais interessante é que a gente acha que esses frutos são os frutos, apenas os frutos vamos dizer assim, da obra de Deus em geral, não é? Ganhando almas para Cristo, trabalhando na igreja, né? Pregando nos cultos, dando estudos, né? Dando aula na escola dominical, evangelizando, fazendo missões. Sim, tudo isso a gente tem que fazer, e todos esses trabalhos produzem frutos. Produzem frutos. Todos nós já ouvimos a seguinte frase: quer ver se ele é um verdadeiro cristão? Observe os frutos dele. E o interessante, algo que ninguém presta atenção, é que os frutos começam dentro de casa. Começa dentro de casa. Quais são os seus frutos como esposa? Quais são os seus frutos como marido? Que fruto você está produzindo como esposa, como marido, como mãe, como pai? Que fruto é que você está produzindo no seu casamento? Que fruto é que você está produzindo na sua família? Que fruto é que você está produzindo? Não é? Porque a gente se preocupa com os frutos no ministério, na igreja, na obra de Deus. Só que a sua família, seu casamento é obra de Deus também. É plano de Deus. Quando você casa, você assume um ministério. O ministério do marido, o ministério da esposa, né? Aí daqui a pouco o ministério cresce, o ministério do pai, o ministério da mãe. Porque nasce o filho, e aí o trabalho aumenta, no sentido de obra, né? Obra de Deus. Então a gente vê obra de Deus só lá na igreja, só lá na pregação quando estamos ministrando, no louvor quando estamos cantando, no evangelismo quando estamos evangelizando, nas missões quando estamos lá, né, como missionários. Mas o ministério dentro da sua casa, o ministério da sua casa, que é o seu casamento, que é a sua família, como é que fica? Como é que fica? A gente é árvore frutífera para o reino de Deus, começando em nossa casa. Começando em nossa casa. Então eu posso dizer, quer ver se ele é um verdadeiro cristão? Olhe para o casamento dele, olhe para a casa dele, olhe para a família dele, olhe para o casamento dela, para a família dela. Quer ver se é um verdadeiro cristão? Olhe para ele como marido, olhe para ela como esposa, porque como pastor, como pregador, como cantor, como cantora pode ser ótimo, mas como é que é dentro de casa? Como é dentro de casa? Como é que está essa pessoa lá na casa dela? Como você está dentro da sua casa? Então, a mensagem é essa: como produzir bons frutos em tempos difíceis, confiando em Deus. Confiando em Deus. Vamos ver algumas características daquele que deposita sua confiança em Deus. A primeira característica aqui
é que esta pessoa está plantada junto às águas do Senhor. Ela está plantada junto às águas do Senhor. Ele não faz parte na roda dos escarnecedores e o seu prazer está no Senhor. E quando o pecado está em sua frente, ele decide em seu coração em não pecar contra Deus. E o mais interessante é que quando ele está junto às águas do Senhor, quando o problema bate na sua porta, quando a tempestade vem até ele, ele não cai. Quando ele está plantado junto às águas do Senhor, é aquele que escuta a voz de Deus e pratica, escuta a palavra de Deus e pratica. Eu não sei o que Deus grita aqui em meu ouvido e insiste nisso com a gente. Como a pastora Glaucia falou ainda há pouco, nos últimos dias Deus tem insistido em nossa ação. Sabe por quê? Presta atenção aqui, ó. Olha lá o que diz Mateus capítulo 7, versículo 21. Eu li até este versículo ontem, no vídeo que a gente fez. Mas eu quero que você preste atenção no que ele vai dizer ali no final dessa leitura. Olha só. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. Olha aqui. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Vamos destacar agora, Anote isso daí no seu coração, essa parte. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Não são todos que chamam Senhor, Senhor, mas apenas um grupo de pessoas. Qual é a característica? O que este grupo de pessoas fazem? Ele diz aqui, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. Então olha aí para dentro de você. Você tem feito a vontade do Senhor? Está plantado junto às águas? Não é apenas receber o refrigério, não é apenas receber o toque do Espírito Santo. Isso é bom, com certeza a gente recebe, é maravilhoso. Só que estar plantado junto às águas é, em primeiro lugar, para receber tudo isso, em primeiro lugar você tem que fazer a vontade do Senhor. Agora o versículo 24 lá, de Mateus 7. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Então, o que pode estar faltando para você agora é estar plantado junto às águas. Estar plantado junto às águas é ouvir a palavra e praticar. Vamos para um exemplo que todos nós conhecemos. Quem é que não lembra da mulher do fluxo de sangue? Todos nós lembramos, não é? A palavra do Senhor, em Marcos capítulo 5, diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. É, Deus.
Vou repetir para ver se você guarda aí no seu coração e se você entende o mistério que Deus está falando com a gente. Mais uma vez, ela ouviu falar de Jesus. Ao ouvir falar de Jesus, ela tomou uma decisão. Ela ouviu falar de Jesus e tomou uma decisão. Olha o versículo, vamos ler lá, Marcos 25, Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25, diz o seguinte: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de muitos médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, só piorou. Tendo ouvido falar de Jesus, olha aí, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Então, preste atenção nisso daqui. Ela ouviu falar de Jesus. Diz aí, no versículo 27. Tendo ouvido falar de Jesus. Então, ela ouviu falar do que Jesus realizava, dos milagres que Jesus estava realizando. Ela ouviu falar do poder, da autoridade de Jesus. Aí ela falando: calma aí, se ele está curando, se ele está libertando, se ele expulsa demônio, né? Se ele cura, se ele liberta, então eu também vou ser curada. Eu só tenho que ir lá e tocar no manto dele. E aí, após pensar nisso, eu posso até imaginar, porque mais do que eu, né? Vocês mulheres que estão cultuando com a gente, que pode dizer, né? Você passa uma semana, né? Que é o normal da mulher, já fica um pouco mais fraca, né? Já sente dor. Mexe com tudo, né? Mexe com o seu corpo completamente. Humor. Mexe com o humor. Apetite. Né? Um apetite, né? Então, as mulheres podem falar melhor, né? Só Jesus. A respeito disso. Aí, entra chegando na menopausa, né? E Ai, fica Jesus. tudo irregular. Às vezes é 2, 3 vezes no mês. Meu Deus. E vai sofrendo, né? É ruim. Agora imagina 12 anos. Alguns historiadores dizem que ela menstruou ali pela primeira vez e não parou mais. Jesus. Né? Então, desde pequena, desde moça, né? Durante 12 anos ali sofrendo. Então e a Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. Ela tinha algumas posses, ela tinha alguma coisa. E o que ela tinha, ela gastou. E não melhorou, pelo contrário, só piorou. Então ela estava vamos dizer assim, estava nas últimas, né? Vivendo com o restinho de força que tinha. E aí, quando ela ouviu falar de Jesus, podemos dizer que juntou o restinho de força que tinha, se meteu no meio da multidão e tocou no manto do Senhor. Ela ouviu a palavra e agiu. Ela ouviu a palavra e agiu. E Deus fala: ainda tem gente que não está agindo. Ainda tem gente que precisa começar a agir. Tem gente que está ouvindo a palavra, mas não está praticando a palavra. Tem gente que recebe a palavra, mas no dia seguinte é como se entra no ouvido
entrasse no ouvido e saísse pelo outro. Escuta, mas não está praticando. Para você vencer, você tem que estar junto às águas. Para estar junto às águas, você escuta a palavra, porque as águas é a palavra. Você escuta a palavra, pratica a palavra e recebe o refrigério da palavra. Em segundo lugar, quando a gente está, a segunda característica de quem confia em Deus, ele está junto às águas, ou seja, ele é praticante da palavra do Senhor. Antes da gente ir para a segunda característica, deixa eu trazer mais um versículo para você. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. O versículo 21 em diante diz o seguinte, preste bastante atenção. Se você já está prestando, preste ainda mais. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Aí, preste atenção agora, 22. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Aqui está o segredo da felicidade. Por que ele fala que quem escuta a palavra e não pratica é como aquele que vê a sua aparência no espelho e depois vai embora e se esquece como é que era a sua aparência? Porque a palavra nos confronta e mostra o que a gente precisa melhorar. E enquanto a gente está ouvindo, a gente de fato fala, não, verdade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Aí acaba a pregação, acaba o culto e a gente esquece de tudo. Não põe nada em prática. Não põe nada em prática. Durante o culto, durante ali a pregação, ele fala, é verdade, Deus, fala comigo. Às vezes até fala assim, né? Eita, essa palavra está falando muito comigo. Mas aí acaba o culto, acaba a pregação e a gente não pratica nada. E Deus está insistindo nisso, porque Ele não quer que a gente seja, como este que olha a sua aparência no espelho e se esquece de tudo. Quando sai, vira as costas, esquece de como é a sua aparência. Jesus está dizendo para você não esquecer daquilo que a palavra confrontou em você. Ele não quer que você, depois deste culto, se esqueça daquilo que você precisa abrir mão e aquilo que você precisa começar a fazer. Fique junto às águas. Pratique a palavra que você está ouvindo da parte de Deus e você será feliz em tudo o que fizer. Aleluia.
Glória a Deus. Porque o que Deus tem para você, repito, Deus não tem para você o mais ou menos. Deus tem para você, digo de novo, novamente, Ele insiste em dizer isso. O que Ele tem para você é o bom, é o perfeito, é o maravilhoso. Deus tem para você uma vida feliz. Senão a palavra não teria isso daqui, não estaria escrito isso aqui. Se era para a gente viver no engano, da tristeza, do sofrimento, Ele não teria escrito aqui, Tiago 1,25. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Ele está dizendo, você vai ser feliz no seu casamento, vai ser feliz no ministério, no trabalho, vai ser feliz em tudo. Em tudo. Quando a gente escuta a palavra, aceita a palavra, abraça a palavra, mantenha ela acesa no seu coração, até o seu rosto, até a sua maneira de falar, de agir muda. Meu Deus. Só que eu não estou falando, não estou me limitando à questão do pecado. Não. Estou falando até, vamos dizer, aquele que não entende, né? Aquele que é do mundo diria, a energia que exala de você é positiva. Isso. Né? Mas a gente sabe que a alegria do Espírito Santo... Você tem uma luz boa que eles falam, né? Você tem uma luz boa, a áurea boa, né? Mas é porque ele não entende, ele não sabe que é a luz do Espírito Santo que está em nós. E quando a gente está cheio do Espírito Santo e a gente se enche do Espírito Santo, não é com louvor o tempo todo, 3 horas de louvor e aquela coisa, não. É em primeiro lugar aceitando a palavra dele, guardando a palavra dele. Ontem eu falei para a pastora, hoje você está tão feliz, você está diferente hoje, você está tão alegre. Eu estava empolgadinha. Tá tão, né? Aí ela aí ela falou a palavra de ontem mexeu muito comigo. Foi mesmo? Né? Ela falou, né? Ontem era quinta-feira, né? Ela está se referindo à palavra do culto de quarta. Então, ontem a palavra mexeu muito comigo. E é isso, quando a gente ouve a palavra, aceita a palavra, guarda a palavra, reconhece aquilo que a palavra nos corrige e que a gente tem, né, que mudar, a coisa transforma. A gente começa a viver uma alegria sobrenatural. E é isso que Deus quer para você. É isso que Deus tem para você. É tremendo. É isso que Deus quer para você. Ele quer que você viva a felicidade completa em todas as áreas da sua vida. Amém. Então agora a segunda característica. O mesmo no tempo de calor, as suas folhas continuam verdes. Eu já ministrei várias vezes essa mesma palavra, mas nunca falando o que nós estamos falando hoje. Porque Deus traz algo novo para a gente. Mesmo em tempo de calor, as suas folhas continuam verdes. Aquele que confia no Senhor. Eu acho interessante o Salmo 128, que a gente fala que é o Salmo da família, né? Eu acho interessante porque ele inicia o Salmo da seguinte forma. Primeiro versículo lá, ó. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Como é feliz aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Aí ele fala, desfrutará dos frutos do seu trabalho, será feliz e próspero, e vai falando sobre a esposa, sobre os filhos, fala
né? Sobre a felicidade de viver, de ver as bênçãos do Senhor sobre os netos, sobre a família toda. Ou seja, o resumo do Salmo, né? A gente pode dizer, qual é a mensagem do Salmo 128? Confiar em Deus, obedecer a palavra dele, viver a palavra dele. E aí no tempo de calor, as nossas folhas continuam verdes. O que é esse tempo de calor? Podemos comparar o tempo de calor ao tempo em que nós vivemos, por exemplo. Essa pandemia que a gente está vivendo, podemos comparar este tempo de calor, de sequidão, a essa pandemia, porque o calor, não estou me referindo a coisa boa do verão, né? Coisa boa do verão é sol, é felicidade, você vai para a praia, vai para o clube, né? Tem a liberdade de andar à noite mais à vontade, com a roupinha mais à vontade, sair com a família, né? Se alegrar. Tem o verão da natureza, né? Essa estação é boa, traz uma mensagem boa para nós. Mas eu estou falando do calor que faz mal. Aquilo que... Vamos colocar aí o deserto, o sol do deserto, onde não tem água, onde não tem uma sombra para você se esconder, né? Não tem nada, é só o calor, o sol ali queimando o tempo todo. A sua vida, onde o calor, né, do deserto, ilustra aí esse tempo de pandemia, onde as pessoas correm procurando uma sombra, procurando um refúgio, procurando uma maneira de fugir do vírus, procurando uma maneira de escapar dele, procurando uma maneira de vencê-lo. E corre de um lado, corre para o outro, e não consegue achar, não sabe direito como é que funciona, cada dia é uma coisa nova, né? Pode ilustrar o seu casamento, o problema no que você vive na família, no seu casamento. Pode ilustrar dívidas que você não consegue vencer. Pode ilustrar a tristeza constante que você vive, as feridas da sua alma que não saram nunca, né? Pode ilustrar a depressão na qual você está afundado. Só que quem confia em Deus, no meio do deserto, no meio do tempo calorento, no meio da dificuldade, ele continua de pé com as suas folhas verdes. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que é folha verde, meu irmão? É que mesmo no tempo de dificuldade, de crise, mesmo no tempo em que todo mundo está sofrendo, não encontra solução para os seus problemas, ele está lá de pé e diz: vem para cá, minhas folhas estão verdes, eu tenho uma palavra de ânimo para você, eu tenho uma palavra de alegria para você, porque minhas folhas estão verdes, eu estou cheio do Espírito Santo, e ele me faz ficar de pé, eu posso te ajudar, posso te abraçar, eu posso orar por você, eu posso mostrar para você como eu encontrei o caminho da alegria, da felicidade. Mais cedo, né? A pastora Glaucia falou a questão de nós sermos luz do mundo. E tem gente que acha que ser luz do mundo é só se abster da vontade da carne, né? Abrir mão do pecado. E para nisso. Só que ser luz do mundo é também ser sombra para as pessoas. Como é que você pode ser sombra para as pessoas? Transmitindo para elas a alegria que você sente. Quando alguém chega até você, né, pecador ou não, paz do Senhor,
Não, paz do Senhor não, né? Porque quem... olá, bom dia, tudo bem? Vamos pegar aqui... vamos trazer um exemplo bem claro. Chega para você um homossexual, por exemplo, né? Todo ali vestido, né? Se é homem ali vestido de mulher, se é mulher vestido de homem. E claro, a gente não concorda com o pecado e não vamos concordar nunca. Mas Jesus morreu por aquela pessoa também. Aí ela fala contigo: oi, tudo bem? Você vira a cara e vai embora. Você quer distância. Só que Jesus chamou você para ser sombra para ela. Chega alguém precisando de uma palavra amiga, precisando da sua oração, precisando do seu conselho. Aí você olha para ela e decide: não vou ajudar, não quero orar, não quero saber, porque é uma pessoa que só dá trabalho, só dá problema, está nessa vida porque quer, porque é besta, e vai embora. E Jesus te levantou para ser sombra para ela. Jesus te levantou para você, para as suas folhas, que devem se manter verde e fazer sombra para essas pessoas. Ser luz do mundo é justamente isso. Quando olharem para o seu casamento, quando olharem para você como esposa ou como marido, falar: não, calma aí, eu quero viver aquilo ali que essa pessoa está vivendo. Aí vai chegar até... Como é que você consegue ser a esposa que você é? Como você consegue ser o marido que você é? Você vai dizer: confiando em Deus. Aleluia. Confiando em Deus. Confiando em Deus. Até mesmo quando a nossa vida está em jogo, quando a gente corre risco de morte, né? A gente se mantém firme, continua fazendo sombra para o próximo. Olha lá, Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. 3 jovens correndo o risco de morrer na fornalha de fogo ardente. Aí o rei: vocês não vão se prostrar não vão adorar minha estátua? Aí eles falam: olha, quer saber de uma coisa? Não vamos nos prostrar não, porque nós cremos que o nosso Deus é capaz de nos livrar da sua fornalha. Glória a Deus. E se ele não quiser, a gente vai morrer feliz. É desse jeito. Se ele não quiser, a gente vai torrar nessa fornalha aí feliz, mas não vamos adorar seu Deus de jeito nenhum. Eita, Deus forte. Olha o que Deus está falando com você. Aleluia. Não aceite a imposição de Satanás sobre a sua vida. Diga para ele: eu creio que meu Deus tem poder para me livrar. Eu creio que meu Deus tem poder para me manter de pé. Eu creio que meu Deus tem poder para fazer do meu casamento derrotado um casamento bem sucedido. Isso, eu Jesus, creio aleluia. no meu Deus todo-poderoso, que pode me levar muito além do que você acha que eu posso ir. Desse jeito. Diga isso a Satanás. E aí o que aconteceu? Jogaram os 3 na fornalha. E eu fico imaginando essa cena, porque quando eles jogam na fornalha, né, e o interessante é que mandou esquentar, mandou aumentar o fogo, aumenta esse fogo aí, o mais alto que vocês conseguem. Faz essa fornalha aí crescer. Aumenta esse fogo. Quem jogou os 3 lá, morreu queimado. De tão forte que estava o fogo. Mas quando o rei olhou para dentro da fornalha e falou: calma aí. Jogou... Quantos vocês jogaram lá dentro? 3. E por que eu estou vendo 4?
Não, e ainda mais, por que eu estou vendo 4 e os 4 andando, passeando lá dentro da fornalha? Eu imagino aqueles 3 sendo jogados lá, e aí Deus chega até eles e fala: opa, meus filhos, venha cá, me dá a mãozinha a cada um. Venha com o papai está aqui para recepcionar vocês. Vocês já viram alguém brincar dentro do fogo, passear dentro do fogo? É o que nós vamos fazer aqui, ó. Como se estivessem passeando no shopping, uma família feliz, alegre, passeando no shopping com um sorvete na mão. Eles estavam assim dentro do fogo, passeando, zombando da cara de Satanás e dizendo: olha aí, ó, o nosso Deus, ele é tão poderoso que é capaz de nos fazer passear no meio da fornalha. E ninguém saiu queimado e nem cheirando a queimado. Saíram intactos da fornalha. E o que aconteceu? O nome de Deus foi glorificado. Oh, glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus foi glorificado. E eu pergunto mais uma vez: o seu casamento está glorificando o nome de Deus? Você tem glorificado o nome de Deus? Aleluia. Aleluia. Olha a terceira característica. A terceira característica daquele que confia em Deus. Em tempo de sequidão, ele produz fruto. O tempo de você ver fruto, as árvores verdes, né, graminha verde, é a primavera, não é? Verão. Que tem a chuva, mas tem o calor, mas tem a chuva, né? Então você vê ali a primavera, as flores, o campo verde. Agora, em tempo de seca, onde não tem chuva, você não vê fruto. Um dia desses, a minha sogra, né, a mãe aqui da pastora Glaucia, ela tem um monte de planta em casa, né? Oi? Um monte? Ela tem um monte de planta em casa. E nessa semana ela tá falando comigo: que tá muito frio e choveu e tá um frio. Mas aí ela fala: mas precisava chover porque as plantas aqui já estavam tudo morrendo. Eu molhando e não adiantava. Mas choveu, só foi chover. É desse jeito. Que melhorou tudo. Né? As plantas, né, estão com a cara melhor, falando desse jeito. Né? Tão bonitas. Ela fica toda empolgada. Estava toda empolgada falando que as plantinhas estavam bonitas porque choveu. Então, para a planta, para a árvore ficar bonita, dar fruto, precisa da chuva. Né? Agora, em tempo de sequidão, é difícil. Agora, o crente, aquele que confia em Deus, mesmo quando não é tempo de dar fruto, mesmo quando não é tempo de ter folha verde, ele continua dando frutos e continua com as suas folhas verdes, porque ele está cheio do Espírito Santo. João 15, versículos 1 e 2. João 15, versículos 1 e 2. Vamos ler lá? Como é lindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ele é tremendo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha só o que diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim não dá fruto, Ele corta. E todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que produza ainda mais. Então, a nossa missão é dar frutos em todas as áreas da nossa vida. Aí o versículo 4 ele diz, olha só que lindo a palavra do Senhor: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo, um galho, né, não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderá produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Então está aí o segredo.
confiar em Deus, estar em Deus, para dar frutos em tempos difíceis como nós estamos vivendo. Eu acho tão interessante que este é o tempo de mudanças para aqueles que ainda necessitavam, para aqueles que necessitavam de mudanças e não tomaram coragem de mudar. Porque eu vi pessoas, e muito, a gente dá risada, né, às vezes, mas é muito sério. Pessoas falando, essa pandemia teve o tempo de isolamento, né? Tempo de quarentena, muitos tiveram que ficar em casa, em isolamento, trabalhando em home office. Não aguento mais ficar em casa com meu marido, com a minha esposa o tempo todo. Misericórdia, não aguento mais. Não aguento mais. É claro, cada um deve ter seu tempo de sozinho, né? Tem que ter a sua individualidade, tem que ter seu tempo sozinho. Só que o problema é, como é que pode não estar aguentando? Estar com a pessoa que você se tornou com ela uma só carne. Meu Deus do céu, isso é sério demais. Isso é muito sério. Como você pode dizer, não aguento mais essa pessoa, se com ela você se tornou uma só carne? Tem algo errado. Algo precisa ser mudado. Algo precisa ser corrigido. Não é fruto, isso não é fruto, isso é desonra a Deus. Nossa, repete isso. Isso não é fruto, né? Se você diz, eu não aguento essa pessoa, seu marido ou sua esposa, isso não é fruto, isso é desonra a Deus. Né? Isso é desonra Meu Deus. a Deus. Porque a gente acha que louvar ao Senhor é estar dentro da igreja ou numa live como essa cantando. Mas adorar a Deus é quando você diz, é quando você anda na contramão disso do que estamos falando. Enquanto uns estão falando, não aguento mais essa pessoa, não aguento mais estar com ela, você está andando ao contrário, você está amando, está se tornando cada vez mais íntimo, Jesus. cada vez mais amigo. O casamento, interessante que Deus nos leva a falar muito sobre isso nas mensagens, né? Eu já vi vários debates sobre paixão e amor, né? O que é paixão? O que é amor? Amor, ele não acaba. O amor, cada dia que passa, você ama mais. Quando você ama, a cada dia que passa, você quer estar ainda mais com esta pessoa. Aí você, não, isso é paixão, não, isso é amor. Porque o amor, por mais que existam problemas, por mais que existam dificuldades, por mais que existam lutas, você vence a luta, a dificuldade com essa pessoa e quer vencer. E o interessante é que acaba a luta, você diz, vamos esperar a próxima, porque se vier a próxima eu quero estar ao seu lado. É contigo que eu quero continuar lutando e vencendo. Isso é amor. E quando a gente vive assim, isso é fruto e honra a Deus. Agora, quando você diz, não aguento mais essa pessoa, você está desonrando ao Senhor. Então, quando o tempo está seco, aquele que confia no Senhor, ele produz frutos, fruto de louvor, fruto de adoração, fruto de honra ao Senhor Jesus. Aí eu pergunto, o que você tem produzido? Frutos de louvor e adoração a Deus? Ou você tem produzido desonra ao Senhor Jesus? Até aqui que Deus nos direciona a falar. E eu creio que mais uma vez Deus falou com você, né, pastora Glaucia? Glória a Deus, aleluia, muito, muito, muito. Eu estou falando essas mensagens todas, acho que essa é a quarta, assim, que eu tenho percebido que Deus está interligando as coisas,
sabe? É pra gente mudar a nossa vida, porque tem pessoas que passam... Gente, meu Deus do céu, como é triste isso, sabe? As pessoas que servem a Deus, que estão ali, diz que é crente, que não sei o quê, mas não vive transformação, não tem experiência com Jesus e a vida vai só caindo, sabe? Você vê a pessoa ali, seja no casamento, na vida profissional, está numa decadência total, e isso independe do que está acontecendo à sua volta, do que está acontecendo no mundo, sabe? Se é pandemia, se não é. Então, a gente precisa entender, não adianta ficar se fazendo de vítima e falar, nossa, como é difícil, nossa, eu não consigo, minha vida não vai para frente. O Senhor só não entende quem não quer entender, sabe? O Senhor está falando para nós aqui, faça, haja, e se você não conseguir, eu sou contigo. Aquilo que você não consegue fazer sozinho, me peça a força que eu te dou, me peça a autoridade que eu te dou, mas a gente tem que ser inteligente o suficiente para entender que a gente pode se conhecer e ver quais são os nossos defeitos, e ver, admitir aquilo que a gente tem que renunciar. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Então, eu vou fazer a minha parte. Sabe, é uma coisa tremenda que Deus está nos ensinando. A hora de mudar, de melhorar, é agora. É o tempo. Em tudo. Ai, nossa, minha vida financeira, meu Deus, eu não consigo nunca organizar. Então vamos organizar, vamos aprender. Vamos buscar cursos na internet de planejamento financeiro, de empreendedorismo. Né? Vamos aprender. Ai, olha, eu não sou tão boa em casa, o meu marido reclama um pouco de algumas coisas, então vamos melhorar, vamos buscar dicas, vamos buscar conhecimento, em Deus vamos melhorar. A gente não vai ser bom em tudo, é claro, o pastor Henrique sabe que eu mesma, não tenho vergonha de falar, não há pecado nenhum nisso, eu prefiro limpar do que cozinhar, eu sou melhor na limpeza do que na cozinha, mas também se eu quiser eu sempre posso melhorar na cozinha, e assim vai, são exemplos do cotidiano que eu estou dando para nós entendermos quanta coisa nós podemos fazer. E a gente joga tudo para Deus. É claro que nós podemos lançar o nosso fardo a Ele. Então, nós podemos lançar o nosso fardo a Ele. Mas existem muitas coisas que só a gente pode fazer. Se eu sou nervosa, se eu sou brava, se eu quero brigar por tudo, então eu vou ter que aprender a ter domínio próprio, eu vou ter que respirar, sabe? Parar de dar vazão só aos meus impulsos, aprender a falar na hora certa. Queridas, isso é para nós. O homem, ele é o sacerdote do lar. Interessante, né? Que a mensagem começou e não parecia que vinha para esse rumo, né? De falar de família, só de família, de casamento. Mas é interessante, porque olha, o homem, ele é o sacerdote do lar. Ele tem que tomar conta de tudo, mas ele também precisa de apoio. Ele também precisa de uma mulher forte, sabe? Para poder ajudar. Quando Deus nos coloca na posição de ajudadoras, não é só dona de casa, não. Nós temos que ser fortes em oração. Nós temos que ser aquela mulher que quando o homem chega e fala, olha, fui promovido, a gente está pronta para comemorar, a gente está feliz. Quando o homem chega e fala, fui demitido, a gente tem que estar pronta para dar força, para dizer o seguinte, meu amor, é triste, é complicado, mas vai ficar tudo bem. E o homem tem que ser parceiro. Deus criou família para isso. Só que antes da gente exigir do outro, antes da gente falar que o outro é o problema, a gente tem que se examinar, se avaliar e admitir defeito, gente. Admitir defeito e falar, olha, eu tenho que melhorar. Não é fácil, né? Tem coisas que nasceram com a gente aprendeu, falar, eu sou assim mesmo. É engraçado que a gente fala assim, né? Sou assim mesmo, eu sou brava assim, igual o fulano de tal da minha família. E dá desculpa para continuar sendo. Sou brava igual minha avó. Minha avó era desse jeito, puxei a ela. Minha natureza assim é igual da minha mãe. Então eu puxei a ela, você assim e pronto. Você quando casou comigo já sabia. Você quando casou comigo já conhecia. Isso não é desculpa.
Nós podemos e devemos sempre melhorar. Devemos mesmo... A Aline Souza fez um comentário aqui quando o pastor Henrique estava falando, né? Quando um cristão muitas vezes vira a cara para o homossexual, vira a cara para aquele que está claramente no pecado, no fundo do poço. A Aline fala, né, que nós devemos ter mais empatia. Isso é verdade. Né? A Aline é parecida, na verdade. Né? Deus pode salvar aquele que está no pecado. A gente esqueceu, muitas vezes esquecemos de onde viemos. Deus pode salvar aquele que está no pecado e falta empatia com o próximo. Nós temos que ter sabedoria na palavra de Deus, discernimento, conhecimento da palavra. Porque várias situações se apresentam à nossa frente. E aí, como a gente vai fazer? Você não pode ser conivente com o pecado. Amém, Maria Clara? Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho. Você não pode ser conivente com o pecado. Mas só que você também não pode virar a cara. Sabe por quê? Porque você pode não ser um homossexual. Você pode não ser uma prostituta. Você pode não ser um roubador, um homicida. Mas você peca, meu querido. Você peca e muito, minha querida. Só de pensar mal do outro. De ter aquele nojinho, aquele preconceito do outro. Que a gente aqui fala português claro. Né? Só de você ser assim, você já está pecando e muito. E Deus, Ele não faz uma tabela não, viu gente? Procura na Bíblia aí para você ver. Será que tem uma tabela assim, ó, aqui do lado direito? Homossexualismo, homicídio, adultério, pecadão, leva direto para o inferno. Mentir, enganar, não pagar, ser caloteiro, deixa eu ver aqui o que mais, dar troco errado, isso aqui é pecadinho, pode ficar tranquilo. Não está escrito isso na Bíblia. Fofocar, pecadinho, tá tranquilo, isso aqui ó, passa direto, vai para o céu tranquilinho, não tem erro. Não tem erro. Não está escrito em Bíblia nenhuma. Por quê? Porque Deus não separa. Pecado é pecado. Não tem classificação, não tem tabelinha para você seguir. Peraí, esse pecadinho aqui eu posso cometer porque tá tranquilo. Tá tranquilo, tá super favorável. Não é dessa maneira. Pecado é pecado. Existem coisas que saltam aos nossos olhos. Mas existem coisas que você faz, que você pensa, que você fala, meu querido, minha querida, que você acha que ninguém está sabendo. Que você está escondendo do amigo, está escondendo do pastor, comentários, pensamentos que você tem, mas Deus nos sonda. A Ele nós não enganamos. Então que a gente venha se purificar cada dia mais e que a gente venha agir naquilo que eu ainda não sou boa, coisas que eu ainda penso que são erradas, que não estão de acordo com a palavra de Deus, que eu possa aprender, que eu possa crescer na graça e no conhecimento e me tornar cada vez uma pessoa melhor, senão não vale a pena servir a Deus, se não for para mudar, se não for para ter transformação constante, se não for para ter uma família bem-sucedida. Sabe? E que a glória de Deus, aonde a glória de Deus seja testemunhada totalmente, o tempo todo, na minha vida, na sua vida, na educação dos nossos filhos, na nossa vida financeira. Não é que, gente, nem todo mundo que serve a Deus vai ficar rico. Quando a gente fala disso, de a vida... glorificarmos a Deus, darmos bom testemunho também na nossa vida financeira, você pode passar a vida inteira sendo classe média. Isso não quer dizer que Deus te ame menos, isso não quer dizer que você seja super, hiper mal sucedido e que não dê bom testemunho. Dar bom testemunho começa na organização. Sabe, a mulher e o marido não terem que ficar brigando por dinheiro. Tem mulher que fala, meu marido não me dá dinheiro. Mas quando dá, vai lá e gasta também. Nós ouvimos uma história um dia de um cristão falando pra gente assim... Eu não lembro quem era, o Henrique vai lembrar da história. Falou assim, gente, você acredita? Eu fui no mercado com a minha mulher... E aí, tava comprando, fazendo a compra. De repente, eu calculando ali, pensando, vai dar tanto. Quando eu vi, porque acho que ele é cego também. Ele é cego também. Aí ele falou assim, quando eu vi, eu falei, mas peraí, por que deu tudo isso? Porque a mulher viu uma garrafinha de botar água no supermercado. E ela achou linda a garrafinha, só que ela não achou linda uma garrafinha só, tinha 8 cores. Lá no supermercado. A bonita pegou as 8 garrafinhas. Porque é bonita, eu não sei escolher, então eu vou levar as 8. Pronto, acabou.
Aí fala que o marido não dá dinheiro, fala que o marido é pão duro, que o marido reclama. Para que você precisa de 8 garrafinhas de água iguais? O mesmo modelo. E aí, queridos, eu sei que já está na hora de terminar, mas a gente tem que pensar. Eu gosto de dar muito exemplo, né? Coisa prática do dia a dia. Aí o marido também, a mulher fala, ele não deixa o cartão de crédito na minha mão. Quando ele deixa, a mulher faz esse tipo de coisa. Sabe, são várias coisas. E tem marido que também não dá porque é ruim, né? Não dá porque fala, não, eu que mando aqui. Não entende que Deus, gente, é tão sábio. A gente se sobrecarrega porque quer. Porque Deus, Ele deixou cada um com seu papel. A mulher, ela administra, o homem administra financeiramente, ele provém o sustento. Mas a mulher, se ela é sábia, ela administra aquilo que o homem trouxe para dentro de casa. Então o homem dá o dinheiro, a mulher, ela tem que saber o que fazer. Tem gente que vai ficar a vida inteira pobre, não vai ser rico, não vai ter uma conta bancária, né, recheada, mas todo mundo sabe, olha, aquele ali é bom pagador, aquele ali honra seus compromissos, aquela mulher ali, nossa, ela faz render tudo em casa, ela é uma mulher assim, olha, a gente tem que aprender com ela, viu? Isso é bom exemplo. Bom testemunho em todas as áreas da nossa vida. Vamos orar, porque nós estamos alimentados, nós estamos fortalecidos. Desde quarta-feira até hoje, o Senhor está nos fortalecendo, está bradando na nossa vida e nos dando força e coragem para melhorarmos cada dia mais com Ele, na presença dEle. Nós não estamos sozinhos. Você pode sair desse culto pensando, poxa, eu tenho tanta coisa para resolver dentro de mim, no meu comportamento, dentro da minha casa, tenho que pedir desculpa para as pessoas, tenho que mudar muita coisa. Ah, mas acho que eu não vou conseguir. Vai conseguir. Escolha. Queira, que aí você vai conseguir. Com Jesus, eu e você não estamos sozinhos. A gente tem que mudar, tem que ser transformado, mas é Ele que muda. A semana passada uma irmã comentou aqui, quando a gente mata a carne, dói, mas o mesmo Deus que nos ensina a matar a carne, Ele cura essas dores que a renúncia traz. Então vamos orar em nome de Jesus, porque nós já estamos cheios e fortalecidos. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.